Eu ia entrar hoje falando sobre os dons, mas eu senti de Deus de falar mais um pouco sobre a presença do Espírito Santo na igreja. Eu falei semana passada, né, sobre as funções do Espírito Santo, né, como consolador e por aí vai. Mas hoje eu quero falar mais um pouco sobre o mover do Espírito Santo na história da igreja, né, como que ele vem se movendo. Assim, eu botei bem resumido, irmãos, eu não vou entrar muito, porque senão a gente vai estendendo cada vez mais. E aí eu não sei quem eu botei. Não, depois isso aí é outra coisa. Já ia falar que não devia, que não devo. Então, aí a partir de semana que vem nós vamos entrar falando sobre os dons do Espírito Santo, né? E aí, o que eu quero provocar em você? Que você comece a buscar no Senhor o batismo com o Espírito Santo e fogo, irmãos. Você comece a buscar no Senhor os dons espirituais. Sabe o que fizeram? Uma vez Moisés foi ministrar sobre os líderes de Israel, e a presença do Espírito Santo tomou eles, e homens que estavam fora do arraial foram tocados pelo Espírito Santo também. E aí vieram os homens e falaram para Moisés: Moisés, vimos ali homens profetizando, e nós repreendemos eles. Aí Moisés falou o que para eles? Quem me dera se todo Israel tivesse profetas. Porque quanto mais profetas na igreja, melhor, irmãos. Amém? Então, eu quero estimular você a buscar um relacionamento com o Espírito Santo, com esse estudo, e você buscar ser cheio do Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre o Espírito Santo na igreja, né? O Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Meu filho, vem para cá. Você vai ficar nas minhas costas aí. Para traçarmos um esboço da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, podemos classificá-lo de algumas formas, seguindo de algumas maneiras. O Espírito Criador, o Espírito Dinâmico, o Espírito de Revelação, o Espírito de Sabedoria, Espírito de Liderança e Espírito de Profecia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se movia nessas formas, tem algumas outras, mas eu peguei algumas que ficaram bem evidentes para você entender em alguns momentos da história do Antigo Testamento como ele se movia e como ele se moveu, né? Passa para mim. É claro que a gente tem lá no início, né? Nós temos o Espírito Santo na obra da criação, mas depois da obra da criação, a gente vai ver Deus se apresentando ali começa um novo ciclo, depois de Noé, com Abraão, né? Onde o Senhor aparece para Abraão numa teofania. Teofania significa formas de aparição, né? O Espírito do Senhor, ele toma a forma que ele quiser. Existem momentos na história de Abraão que anjos virão, que era o próprio Senhor, né? Mas em forma de homem. E Abraão identificou eles de longe e já correu em direção a eles e falou: fica na minha casa, come um pão, beba água. E eles sabendo que era o Senhor, né? Então, a gente vai ver aí de várias formas o Senhor falando com esses homens. Passa para mim. Então, vamos lá. Espírito Criador. A gente sabe que ele já estava na criação do mundo. A Bíblia diz que ele pairava, né? Ele pairava sobre as águas, né? Sobre tudo que estava ali na criação. Aí tem alguns textos aqui, referência, que depois você pode estar lendo, mas em Gênesis vai dizer: e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, na criação, você começa a entender que o Espírito Santo, ele já estava de alguma forma atuando para que o haja de Deus se manifestasse. Lembra do haja, né, que eu falei na quarta-feira retrasada, e falei também no domingo sobre o poder do haja. Então, no poder do haja de Deus, o Espírito Santo já estava atuando. Ele já estava cumprindo o seu papel, o seu propósito desde a criação. E aí nós temos uma atuação dele como um espírito dinâmico, que reproduz. O Espírito criou o homem com a intenção de formar. Gente, esses erros aqui, eu não sei se foi o meu assessor ou se foi o meu telefone. O que houve, meu assessor? Na formatação aqui, de forma uma sociedade. Uma sociedade governada por Deus, mas o pecado através de Adão se opôs aos desígnios de Deus.
Porém, Deus recomeçou a humanidade. Nossa, está muito esquisito, hein? Chamando Israel sob suas leis, que foram dadas a homens inspirados pelo Espírito Santo, para fazer, eita, a vontade passa. Jesus me dá vitória. Volta lá. Eita, hoje está brabo, hein? Então, a primeira coisa que a gente vai ver, depois do Espírito Santo cooperando com a criação, vai ser o Espírito do Senhor trabalhando na vida através de Adão, para trazer a multiplicação de todas as coisas. Adão, de uma forma muito natural, mas o Espírito de Deus estava com ele. Então, ele recebeu a missão de multiplicar, de encher a terra. Então, ali já estava também o dinamismo do Espírito Santo, trazendo a Adão para um lugar de relacionamento com Deus, um lugar de comunhão e outras coisas. Mas aí entra o pecado, né? E aí o pecado afasta o homem desse relacionamento com Deus. Passa. E aí eu coloquei aqui ficou faltando um slide, hein? Sumiu um slide aí. Depois eu vejo. Vai, pode passar. E aí aqui a gente vai começar a ver algumas formas de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A gente tem o Espírito de revelação ou de interpretação de sonhos. E aí nós temos como exemplo quem, irmãos? O profeta Daniel. Lembram do profeta Daniel? Que quando ele é levado para a Babilônia, ele e seus amigos, eles se destacam ali por não se contaminarem, né, com a Babilônia, com tudo que era oferecido. E aí o texto vai dizer assim, ó, e Daniel ainda recebeu um dom de discernimento de sonhos, né? Por quê? Ali está, eu botei assim, ó, que recebeu de Deus um espírito excelente e também a capacitação para interpretar sonhos, né? Vejamos. E aí está aqui algumas coisas. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. O que acontece a partir daqui? O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, lembram do sonho? Só que os adivinhos falavam para o rei, conta um sonho para que a gente possa interpretar. Só que na cabeça do rei era o seguinte, já que vocês são realmente sábios, já que vocês são realmente direcionados para uma divindade, a divindade vai revelar o meu sonho para vocês. E aí os sábios começaram a dizer, isso é impossível, rei, não tem como. E aí o rei falou, sabe o quê? Se vocês não adivinharem o meu sonho, vai morrer todo mundo. E aí ele manda prender todos os sábios da Babilônia, todos ficam prisioneiros. E isso chega aos ouvidos de quem? De Daniel, gente. E aí quando chega aos ouvidos de Daniel, Daniel prontamente vai até um dos líderes do palácio do rei e pergunta, mas por que o rei fez esse dito? Melhora meu microfone para mim aí, aumenta um pouquinho. Eu estou tendo que forçar minha voz, já estou perdendo a voz. E aí, olha o que vai acontecer. Depois desse dito, aí Daniel, melhorou um pouquinho. Daniel vai até lá o comandante do rei e vai falar, por que esse decreto? E aí ele vai dizer, porque ninguém adivinhou o sonho do rei. Sabe o que Daniel faz? Ele pega os seus amigos e fala para os seus amigos, vamos orar aqui, ó. E Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles pediu que rogasse a Deus, olha isso, meu irmão, ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou a Deus, o Deus dos céus. Por quê? Porque agora Deus vai até Daniel e dá a ele toda a revelação do sonho do rei Nabucodonosor. Amém, gente? Então, a gente consegue já ver no Antigo Testamento o Espírito Santo atuando com o dom da revelação de sonhos,
né, o dom de revelar aquilo que está em oculto, que está escondido. Né? Você peguei essa imagem aqui de Daniel só para refrescar a sua memória. Vai, pode passar. O que a gente vai ver também no Antigo Testamento? O espírito de sabedoria. Neste caso, não existe exemplo maior bíblico que o exemplo de Salomão. Sim ou não, gente? Salomão é o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. Mas o que aconteceu ali, né? Aí o texto vai dizer que nessa noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que quiser e dar-te-ei. Salomão respondeu: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida ao meu pai Davi concretizou-se, e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento para conduzi-lo com competência. Pois quem seria capaz de governar um povo tão grande, uma nação tão grande como essa? Passa. Deus lhe respondeu: sendo que teu maior desejo é ser capaz de servir a este povo, e que não pretendeste nem riqueza, nem honras pessoais, nem pediste que amaldiçoasse a teus inimigos, nem tampouco que te desse uma longa vida, mas sabedoria e conhecimento para guiar o meu povo, concedo-te o que me pedisse, e ainda te darei tantas riquezas, prosperidades e honras, como nenhum outro rei antes ou depois de ti. Não haverá depois de ti outro semelhante em toda a terra. Então a gente já começa a ver aqui o Espírito do Senhor agindo, dando um homem uma sabedoria sobrenatural. É porque eu não coloquei aqui os detalhes de tudo que Salomão construiu, irmãos, que é muita coisa. Salomão, ele escreveu livros de receitas medicinais através de ervas. Ele descobriu as ervas do campo e ele foi desenvolvendo diversos livros de receitas medicinais. Ele construiu navios, ele fez coisas extraordinárias. Através de quê, irmãos? Da sabedoria que ele recebeu, do espírito de sabedoria. Ele escreveu o livro de Provérbios, livro de Cantares de Salomão, ele escreveu vários salmos, e todos os livros de Salomão, você vai perceber que são livros de reflexões. Lê o livro de Eclesiastes. Eclesiastes significa reflexões. Por quê? Porque a sabedoria que estava sobre ele, dada pelo Espírito de Deus, fez ele trazer reflexões profundas sobre a vida. Amém? Passa. Aí, não, gente, sumiu um monte de slide, hein? Tem um outro slide antes desse daí, passa para mim. Volta para mim lá. Volta aí. Espera aí, deixa aí. Não, passa. Aqui a gente vai ver uma unção de governo. Eu vou falar porque sumiu o slide, irmão. Não sei onde ele foi aparecer. Para onde ele foi. A gente vai ver agora o Espírito Santo atuando com uma unção de governo. E aí a gente tem como maior exemplo o rei Davi, que recebeu da parte de Deus uma capacidade para liderar e governar, extraordinária. Davi, você conhece um pouco da história, ele fugindo de Saul, ele vai parar dentro de uma caverna, chamada de caverna de Adulão. E quando ele chega nessa caverna, ele vai encontrar cerca de 300 homens, que eram fugitivos, que estavam lá dentro dessa caverna. Esses homens, alguns eram procurados como criminosos, homens que não tinham valor algum. E quando Davi chega, eles reconhecem Davi, sabem que é Davi que está ali. E a partir desse momento, Davi começa a liderar esses homens com uma capacidade, com uma sabedoria muito grande. E esses homens vão ser revestidos de tanta eloquência, de tanta autoridade, que eles vão se tornar um exército pessoal de Davi. É baseado nessa história que tem o filme Os 300. Porque Davi, com esses 300 homens,
ele vai dominando territórios, vai conquistando terras, reinos, até chegar em Israel, irmãos. E esses 300 homens, eles se tornam a guarda real do rei Davi. Agora você vê, né? Homens que ninguém acreditava, agora se torna o exército pessoal de um rei. Pensa isso, irmão. Então foi o que aconteceu com esses homens. Mas Deus deu essa capacidade. Olha o que o texto vai dizer de 1 Samuel. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, olha o que aconteceu. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. No momento que Samuel derrama o óleo sobre Davi, o espírito de governo, o Espírito Santo com uma capacitação de rei, vem sobre Davi. E Davi, então, ele já é revestido pelo Espírito Santo para governar e para reinar. Deu para entender isso, irmãos? Então a gente vê o Espírito Santo trabalhando no governo, através do rei Davi. Passa. A gente vai ter também o espírito de profecia, ou de adivinhação, que era conhecido também no Antigo Testamento, quando os profetas foram levantados por Deus, e alguém queria consultar um profeta, eles procuravam dessa forma: existe alguém aqui, algum adivinho, alguém que trabalha na revelação, que fala em nome do Senhor? E era assim que eles eram identificados no Antigo Testamento, né? E profetas como homens de Deus, ao contrário da conotação moderna que muitos, né, asseveram para definir o que é um homem de Deus, só recebiam esse título pessoas que gozassem de uma íntima comunhão com o Senhor, pois essa condição, este era considerado digno para transmitir a palavra, né, diariamente pelo Senhor, por intermédio de uma iluminação divina, por uma revelação sobrenatural. E aí nós temos vários profetas, né, e o profeta era como um vidente. Os profetas recebiam esse título, pois recebiam as coisas conforme o ponto de vista do próprio Deus. Como vidente, o profeta recebia visões especiais e revelações da parte do Senhor, sendo, portanto, autorizado a transmitir coisas espirituais que outras pessoas não podiam receber. Então, os profetas naquela época, eles eram a voz de Deus para o povo. Então, por isso que eles tinham visões e revelações. Alguém queria saber algo da parte de Deus? Vou na casa do profeta tal, porque eles sabiam que os profetas daquela época eram homens que tinham intimidade com Deus, relacionamento com Deus, e quando eles falavam, realmente aconteciam. Não é como hoje, irmão. Hoje a gente tem um monte de gente se aventurando, dizendo que é profeta, que fala em nome do Senhor, mas na verdade são verdadeiros o que você achar aí na sua mente. Entende? Não era assim antigamente, né? Passa para mim. Alguns profetas que foram usados por Deus em seu tempo, né? Os profetas maiores são Isaías, que você sabe que ele é considerado o profeta maior de todos, por ser o profeta que mais falou a respeito da vinda do Messias. Ele foi o profeta que mais profetizou a vinda de Jesus. Você tem ali Isaías 53, você tem Isaías capítulo 61, onde ele vai descrevendo por detalhe a pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Jesus, quando entra no templo, ele abre Isaías 61, né? E vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar. Então o profeta Isaías é considerado o maior dos profetas. Nós temos também o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Esses 4 profetas, eles são considerados os profetas maiores do Antigo Testamento, porque eles foram profetas que tiveram revelações profundas de Deus e profetizaram muitas profecias. E essas profecias todas se cumpriram. Hoje, nos tempos de agora, do século 21, qual é o profeta que está mais evidente, irmãos? Dos 4, quem está mais evidente? O profeta Daniel, irmãos. Uma profecia de Daniel que está se cumprindo nos dias de hoje é pelo aumento do conhecimento, do avanço tecnológico. Lembra que eu já falei isso aqui?
ele profetizou que haveria uma evolução grande da tecnologia, que o conhecimento ia tomar a humanidade, e a gente está vivendo exatamente essa profecia de Daniel, né? E aí nós temos também livro das Lamentações, como um prolongamento do livro de Jeremias, assim como os profetas menores, né, que são Oséias, Amós, Miqueias, Ageu, Zacarias, Joel, Obadias. Eu não peguei assim, irmãos, se eu pegasse cada profeta para falar como o Espírito Santo atuou na vida de cada um deles, a gente ia ficar aqui dias, semanas, falando sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele veio atuando de várias maneiras, né? E nesse período, ele começou a usar os profetas. A gente tem o período patriarca, que é de Abraão, Isaac e Jacó. A gente tem o período dos reis, dos profetas, que já entra Samuel, que ele começa a dar início ao ofício profético. Depois entra o período dos reis, que aí entra Saul, depois o rei Davi, aí vem rei Salomão, Jeroboão e por aí vai. E depois dos reis, a gente tem a era dos juízes. Passa para mim aqui. Eu acho que eu vou falar sobre isso agora. Mas como o Espírito Santo se movia? De acordo com os relatos bíblicos, sempre que necessário, Deus escolhia alguém para cumprir uma missão em tempo oportuno. Assim como no caso dos juízes, que estavam sendo oprimidos por inimigos. Então Deus encheu Sansão e outros. Lembra de Sansão? Que o Espírito de Deus pegou Sansão, encheu ele, deu a ele uma capacitação, uma força extraordinária, que ele conseguia lutar contra um exército sozinho, irmãos. Isso só pode ser uma força vinda do Espírito de Deus sobre uma pessoa. E o que eu quero que você entenda aqui? Em cada tempo determinado na Bíblia, no Antigo Testamento, de acordo com a necessidade profética daquela época, Deus enchia alguém. Entende isso aqui, irmão, que eu quero levar você para um lugar. Então, naquela época, Deus via que o povo estava sendo oprimido por inimigos, Deus pegava e enchia alguém como libertador. Deus precisava de alguém para levar o povo a uma terra prometida, Deus pegou Abraão. Deus precisava de alguém para se tornar um libertador do povo, Deus pegou Moisés. Você está entendendo? Em cada tempo, em cada período, de acordo com a necessidade que Deus identificava, Deus pegava alguém, escolhia alguém e liberava uma porção do Espírito Santo para capacitar essa pessoa para cumprir um propósito. Você está conseguindo entender onde eu quero te levar? E aí chegou a era do juiz, Deus começou a levantar juízes. Aí tem Sansão, tem Gideão, tem Débora, e tem vários juízes que Deus foi dando capacitação para eles cumprirem um propósito em um tempo específico. O que fica muito evidente é que no Antigo Testamento havia uma seleção feita por Deus para liberar do seu Espírito Santo sobre alguém para cumprir algo específico. E aqui a gente entra em uma outra questão. Qual? Deus escolhia a dedo, irmãos. A dedo quem ia receber o Espírito Santo. Existiam filhos de profetas naquela época que não receberam o Espírito Santo. Porque Deus olhou para eles e não via eles dignos de receber o Espírito Santo. E Deus não liberava. Então você vai perceber que no Antigo Testamento, a cada um desses períodos, Deus escolhia alguns. Em toda a nação, Deus escolhia alguns, irmãos. E eram bem poucos. Entende? Para quê? Para cumprir um propósito que Deus estabelecia. Passa para mim. Então entramos agora no Novo Testamento. Quais os critérios adotados por Deus para liberar o Espírito Santo sobre uma pessoa? Porque no Antigo Testamento, Deus olhava assim, opa, achei um ali, toma, pá, recebe. Saímos do Antigo Testamento, entramos no Novo Testamento. Qual é o critério de Deus agora? Para liberar o Espírito Santo sobre uma pessoa. Para que uma pessoa possa receber essa preciosidade que é o Espírito Santo. Vamos lá, vamos ver. Primeiro, reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador.
No Antigo Testamento, Deus olhava e selecionava. Opa, quero você. Pum, toma. Quero você. Pum, toma. Agora, Jesus abriu a porta, irmãos. Deu acesso a todo mundo. Uma vez que ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo é rasgado. Toda a humanidade agora tem acesso a Deus. Amém? Mas o acesso a Deus, ao Espírito Santo, para eu receber o Espírito Santo, existem critérios. Primeiro, reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Segundo critério, caminhar com a igreja local. Porque não existe, eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu fico em casa. A minha igreja é a minha casa, é o meu lar. Não, irmãos. Deus estabeleceu a igreja. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu preciso congregar. Eu preciso caminhar com a igreja, viver em unidade com a igreja. Terceiro, andar e viver em comunhão com os irmãos. A comunhão é uma atividade do Espírito Santo no meio do povo. Porque, irmãos, somos pessoas completamente diferentes uma das outras. Personalidade diferente, pensamento diferente, gosto diferente, cultura familiar diferente, formação de caráter diferente. O que nos faz viver em comunhão? O Espírito Santo. Você só consegue viver em comunhão com a igreja se você tiver o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não consegue caminhar em unidade com a igreja. Passa para mim. Bom, o que o Espírito Santo vai produzir em nós, irmãos? Olha aí, anota aí, irmãos. Porque eu estou trazendo isso aqui para você identificar se o Espírito Santo está em você. Solta um fundinho musical para mim, filho. Se tiver o Espírito Santo em você, o que ele vai gerar em você? Primeiro, mudança de caráter. Quem mentia, não mente mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem usava drogas, não usa mais. E por aí e por diante vai. Quem pode fazer? Está ótimo. Quem pode fazer isso? O Espírito Santo. Segunda coisa, mudança de personalidade. Eu coloquei aqui, em parte. Por quê? Porque ele também usa a nossa personalidade em favor do seu reino. Lembra de Pedro? Todo ousado. Lembra de Paulo? Mais ousado ainda do que Pedro. Paulo era tão ousado, irmãos, tão determinado, que ele não ficava quieto, ele não parava. Depois que ele teve a revelação de Jesus como Salvador, o que pegava Paulo o dia todo era: eu preciso pregar, eu preciso ganhar, eu preciso anunciar, e ele não parava. Então, o Espírito Santo, ele usa a nossa personalidade, e em parte ele muda ela, porque tem gente que é muito devagar, e o Espírito Santo te dá uma acorda, meu irmão, para de ser devagar, porque ser manso é diferente de ser lerdo. Pegou isso? Você pode ser manso, mas você não pode ser lerdo, bizonho. Está no trabalho. Não, irmão. Estou no trabalho, eu estou na atividade. Sou manso, mas eu sou atento. Lembra? Prudente como a serpente, mas simples como uma pomba. Não era assim que Jesus caminhava? Os irmãos ficam meio assustados quando eu falo assim algumas palavras, né? Uma terceira coisa, ele muda nossas atitudes. A gente começa a ter atitude de pessoas diferentes. Nós começamos a falar de forma diferente. Nós começamos a pensar de forma diferente. Nós começamos a enxergar a vida de forma diferente. Amém, gente? Quarta, conduz a pessoa para uma separação. Não adianta eu ficar falando para o João: João, não peca, João. João, para de pecar. João, para de se prostituir. João, para de ver filme pornográfico. João, para com isso. Se o Espírito Santo não falar para o João: João, você agora é filho de Deus. Separa a sua vida, João. E aí o próprio Espírito Santo começa a gerar dentro de nós nojo pelo pecado. A gente já começa a ficar incomodado. A gente já começa,
cara, isso aqui não compete mais para mim, agora sou filho de Deus, o Espírito Santo está dentro de mim. Então o Espírito Santo ele vai te conduzindo para um lugar de separação. Amém, gente? Amém? Alguém viveu isso? Ele começa a encher a pessoa para cooperar com o seu reino. Quando o Espírito Santo está em você, chega um momento que ele começa a te encher. E você começa a ser levado por ele a querer cooperar com a igreja, a querer trabalhar, sabe, a querer falar do amor de Jesus para as pessoas, a querer compartilhar o que ele está fazendo na sua vida. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode fazer isso, irmão. Ele começa a te encher. A sexta coisa, e por fim, ele nos enche de poder para desfazer as obras do maligno, curar os enfermos, expulsar demônios. A partir desse momento, você começa a entrar em uma outra atmosfera. Você percebeu que é gradativo? Ele vai transformando o seu caráter, vai moldando a sua personalidade, vai mexendo com o seu coração, vai tirando algumas coisas de dentro de você, vai te transformando, e depois ele começa a te encher. Agora eu vou te encher. Agora que eu tirei algumas coisas, eu vou te encher. Aí tu vai se enchendo. Aí tu vem num culto como esse aqui, viu? Aquele mover do Espírito Santo. É ele enchendo você. Ele enchendo você da sua presença. Aí, o que o texto vai dizer? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele começa a te encher. E depois de te encher, ele começa a dar a você a capacitação para fazer a sua obra. Amém, gente? Porque Deus não quer encher a gente para a gente ficar dentro de casa sem fazer nada. Deus não vai encher você, você vem num culto, você se enche, fala em língua, profetiza, grita, glorifica, chora, sai daqui e não faz nada. Não, Ele te enche para você começar a ser canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Você vai para o seu trabalho, você vai falar de Jesus para alguém. Você está na sua faculdade, você vai falar de Jesus para alguém. Na escola, aonde você chega, aquilo que Ele liberou sobre você, você vai começar a compartilhar com as pessoas. Amém? Passa para mim. Já estou acabando, gente. Segura. A partir dessa fase, o cristão começa a receber dons. Para que esses dons? Acabou, né? O último slide, né? Para que esses dons, irmãos? Que nós vamos entrar semana que vem. Esses dons, ele tem 3 objetivos claros na igreja. Não tem essa coisa assim, ó. Ai, estou sentindo uma vontade de profetizar. Vai profetizar o quê? Sei lá, vou sentir uma vontade. A profecia, a visão e a revelação, os dons do Espírito Santo, eles cumprem 3 propósitos claros na igreja. Pastor, quando o senhor sabe que uma profecia da carne, quando ela não cumpre isso aqui? A profecia precisa edificar, a profecia precisa consolar ou exortar a vida de alguém. É nessas 3 esferas que o Espírito Santo trabalha através dos dons proféticos. Ou ele vai te exortar, ou ele vai usar alguém para falar para você: meu servo, toma vergonha nessa tua cara agora. Gente, tem um irmão aqui da igreja, não vou falar o nome dele, mas algumas pessoas já ouviram o testemunho dele. Tem um irmão aqui da igreja, que ele estava em casa, era 7 horas da manhã, a esposa dele saiu para trabalhar, e ele deu mamar para o filho dele e pegou no sono. Quando ele pegou no sono, não precisa falar o nome não, meu filho. Eu ouvi você falar o nome daqui. Delicado, né? Se fosse para falar o nome, eu falava aqui, né, gente? Ninguém conhece. Como eu ia dizendo, ele botou a criança para mamar e pegou no sono. Quando ele pegou no sono, ele teve uma visão de 3 anjos entrando na casa dele. Quando os 3 anjos entraram na casa dele, ele estava deitado. Ele falou que parecia que ele estava numa sala de hospital. Ele sentia cheiro de hospital. E um dos anjos falava assim: já chega. A cada 6 meses você dá trabalho para a gente. Acabou.
E aí o outro anjo falava assim, ó, vamos começar agora a cirurgia nele. E aí ele disse que um anjo pegava assim do peito dele uma luz, como se fosse uma luz, botava na mão dele e fazia assim, ó. Depois um outro pegava e botava aqui no peito dele. E ele disse que quando o anjo tocava nele, ele sentia o corpo dele pulando na cama. Pulava. E aí o filho dele estava olhando para o anjo, na visão. E aí o anjo, ele estava assim, ó, deitado. O anjo vai por cima do corpo dele, vai no filho dele e coloca meio que uma cera, como se fosse uma cera no olho do filho. E o rosto dele estava aqui, o anjo fez assim para ele, ó. Olhou dentro do rosto dele. E ele falava para mim chorando, pastor, o rosto do anjo não sai diante de mim, está aqui. E depois o anjo colocou também a mesma, como se fosse uma massa nos meus olhos também. Mas mesmo assim eu continuava vendo a silhueta dos anjos, andando para lá e para cá na minha casa. E eles estendiam a mão e começavam a falar em línguas. O que é isso? Foi o anjo trazendo uma profecia de exortação para um filho. Você entende? Porque o Espírito Santo, os anjos do Senhor, eles nunca vão sair daquilo que está prescrito na Bíblia Sagrada. Eles vão vir para cumprir o que está escrito na Bíblia. Eles não vão vir para inventar uma história nova. Por isso que Paulo vai dizer, se um anjo pregar qualquer coisa fora do Evangelho de Jesus Cristo, que ele seja anátema. Paulo vai falar sobre isso. Porque o anjo precisa testificar do que já está escrito. O Espírito Santo, quando ele move na igreja, ele move dentro daquilo que está escrito. Para quê? Para que não haja confusão no meio da igreja. Você está entendendo? Então, essa coisa de que eu já ensinei aqui na igreja, né? Quando o Espírito de Deus move na igreja, não sei se todos vão lembrar, quando eu ensinei isso. O que eu posso fazer, pastor? Irmão, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode dizer que é o Espírito Santo que está mandando você fazer. Porque, um exemplo, quando eu estou aqui pregando e o Espírito Santo enche a igreja, é nítido, irmãos. De acordo com como eu me sinto naquele dia, eu vou manifestar essa alegria do que eu estou sentindo. Tem dia que eu estou tão assim, disposto, que quando eu sinto a presença do Espírito Santo, eu começo a correr aqui, eu começo a pular, eu começo a glorificar. Mas não é o Espírito Santo que está mandando eu pular. Eu estou manifestando a minha alegria diante do que eu estou sentindo. O problema é que as pessoas começaram a fazer coisas no meio da igreja e dizer, viu que o Espírito Santo mandou eu fazer? Não, ele não mandou você fazer. Você fez porque você quis. Mas o Espírito Santo estava em você. Deu para entender? E aí, pastor, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, eu vou começar a marchar. Pode marchar, irmão, ó, pode ficar aí até amanhã. Ó. Agora, você só não pode dizer, pô, o Espírito Santo, viu, me pegou na marcha. Não, irmão. Eu senti o Espírito Santo e eu comecei a marchar, meu Deus. E quantas vezes eu não já fiz isso, irmão? Quantas vezes? Eu lembro que eu estava aqui num culto aqui, eu tive uma visão tão forte que eu comecei a pular aqui e eu não conseguia controlar isso aqui. Meu começou a contrair o meu abdômen. É abdômen, né, que eu tenho. Começou a contrair, irmãos. E eu não sabia, comecei a ficar com medo. Eu falei, meu Deus, eu me joguei no chão. Eu me joguei, irmão, porque eu fiquei com medo do que podia acontecer. Você entende? Mas eu não falei, viu, o Espírito Santo me derrubou. Caramba, viu? O anjo da banda passou aí. Não, irmão, você está na presença do Espírito Santo? Você quer levantar a mão? Levanta. Você quer ajoelhar? Ajoelha. Você quer glorificar? Glorifique. Você é batizado no Espírito Santo e fogo? Fale em línguas. Sabe? Mas sabendo que você está no controle de todas as coisas. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. O que é isso, pastor? Eu estou na presença de Deus, mas eu sei tudo o que está acontecendo e eu estou no controle de todas as coisas. Entendeu? Agora, tem hora que o Espírito Santo quer que você tome decisões e atitude no culto, que ele vai ser bem claro com você. Faça isso, fale isso. Entende? Mas
Você tem liberdade quando o Espírito Santo flui. Dá liberdade, irmãos. Dá liberdade. Às vezes eu fico brincando aqui com o pessoal, pode começar na carne, depois o Espírito Santo toma a direção. Só não faz vexame. Se fizer gracinha, eu mando sentar. Que aqui eu sou assim, irmão. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele precisa ter liberdade na igreja. A nossa igreja é uma igreja que busca andar nesse lugar de liberdade para o Espírito Santo. Entende? Então, não endureça seu coração quando você perceber que o Espírito Santo está na igreja. A maior outra coisa que eu quero te ensinar. Quando o Espírito Santo está na igreja, não precisa ficar assim, não. Ih, meu Deus, quem pegou o irmão aqui, né? Ih, pegou o outro, meu Deus. Não estou sentindo nada. E não vai sentir mesmo não, irmão. Porque você está querendo ver. Ó, se desliga, irmão. Ó, pá. Espírito Santo, também quero te sentir. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Toma meu coração, toma minha vida. Se arrepende dos seus pecados. E começa a se abrir, irmãos. Ó, eu me arrependo de todos os meus pecados, de tudo que... Porque você tem que entender uma coisa, o Espírito Santo, irmãos, ele quer habitar num templo limpo. Sabe, num templo santo. O Espírito Santo, ele não vai querer habitar numa casa suja. A gente não gosta de sujeira, irmãos. O Espírito Santo vai viver na sujeira? Toda vez que você peca, você está sujando a casa. Você sujou a casa, você está expulsando ele. Não estou dizendo aqui que nós somos imunes de pecar, mas existem pecados que são programados. Existem pecados que são arquitetados. A pessoa planeja como vai fazer. Aí tu está expulsando o Espírito Santo. Agora, aquele pecado acidental de que você, sem querer, falou uma palavra que não devia, tu, ai, meu Deus, me perdoa. Acontece ou não acontece, irmão? De vez em quando, pai, Jesus, né? Então, isso aí, meu irmão. Agora, pecados planejados, programados, arquitetados, você está expulsando o Espírito Santo daí. E aí, irmãos, aí você tem que pegar um caminho de arrependimento para que ele possa voltar a habitar em você. Entendeu? Irmãos, eu fiz um resumão da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Existia mais coisas para falar, mas eu fiz bem resumindo. E no Novo Testamento. Aí no Novo Testamento, agora, todas as pessoas podem receber o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é extraordinário. O Espírito Santo não está só sobre o pastor. O Espírito Santo está em todo aquele que entregar a vida para Jesus. Se tiver alguém aqui hoje e falar, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aqui agora. Agora o Espírito Santo já entra nessa pessoa. Bum. E a partir desse momento ele já começa a trabalhar no seu coração. Ele começa a trabalhar na sua vida. Ele vai trabalhar no seu caráter, na sua personalidade. Ele vai transformando você. Depois ele vai te enchendo. Depois ele vai te dando dons para você cooperar com a igreja. É progressivo, irmãos. O Espírito Santo vai trabalhando de forma progressiva. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E que o Espírito do Senhor possa destravar em você dons. No último, me lembra disso, tá? Na última ministração sobre o Espírito Santo, eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, para pedir o Espírito Santo para destravar dons na vida de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, a gente terminar. Que Deus abençoe vocês. Deus te dê uma ótima final de noite. Quero lembrar os irmãos que semana que vem começa a nossa conferência, hein? Jovem. Eu estou vendo se o pastor Vinícius vem, irmãos. Eu estou vendo. A gente precisa aí de um mover do Espírito aí em nosso favor. E a camiseta, irmãos. Até o dia 5, vocês têm que me dar o dinheiro da camiseta. Procura a Carol e dá a segunda parte da camisa da conferência. Para a gente poder pegar as blusas, hein? Senão a gente não pega a blusa, não. Tem que pagar para pegar. Tá bom? Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. A minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo gere fome e sede no seu coração. Que haja um destravar do Senhor sobre a sua vida. Que o Espírito Santo possa convidar vocês a um lugar de intimidade. A um lugar de relacionamento com Ele. Ele é uma pessoa, querido. Ele é uma pessoa. E Ele tem vontades. Ele tem desejos.
E a maior vontade, o maior desejo do Espírito Santo é se relacionar com você. É poder fazer você ouvi-lo, você senti-lo. Ele quer cuidar de você. Aleluia. Ele quer cuidar das suas emoções. Ele quer cuidar da sua vida sentimental. Ele quer cuidar da sua vida financeira. Ele quer cuidar do seu coração. Ele quer cuidar da sua alma, que muitas das vezes fica angustiada e aflita. O Espírito Santo quer cuidar de você. Que nessa noite, quando você chegar na sua casa, botar o seu joelho no chão, diga para Ele: Espírito Santo, cuida de mim. Eu quero te conhecer. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero sentir sua presença. Espírito Santo, destrava os bloqueios que há em mim, que me impede de ter um relacionamento duradouro, contínuo contigo. Espírito Santo, me leva, nos conduz a um caminho de arrependimento e de quebrantamento, para que verdadeiramente possamos, ó Senhor, ser cheios da Tua presença, ser uma voz profética para essa geração. Que se levante profetas nessa casa, que se levante profetas nessa igreja, que se levante homens inspirados pelo Senhor para cumprir um propósito divino, que o Senhor possa encher os homens, as mulheres, as crianças, os jovens da Tua presença, e que o Senhor possa liberar dons espirituais sobre a Tua igreja, para que a Tua igreja possa ser edificada, Senhor, para que a Tua igreja possa cumprir o ID do Senhor, mas numa unção, numa autoridade, num poder sobrenatural do Teu Espírito sobre esse lugar. Levanta essa igreja, Senhor. Levanta esses irmãos cheios da Tua glória, cheios do Espírito Santo. Eu quero ver o Senhor no término desses estudos batizando pessoas com o Espírito Santo e fogo. Eu quero ver o Senhor liberando dons, Senhor, dons de profecia, dons de visão e revelação, dom de curas, dom de milagres. Oh Deus, eu quero ver o Senhor liberando dons de falar em outras línguas, o dom de discernimento de espíritos. Deus, libera dons sobre o Teu povo, libera dons sobre os Teus filhos, Senhor. Oh Pai, pelo poder do Teu nome. Porque os dons são ferramentas espirituais que o Senhor deu à igreja. Os dons são ferramentas espirituais que o Senhor entregou para a igreja. Então que os dons se manifestem para o louvor e para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, amém e amém. Amém, querido, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.